E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo bem importante e ele se tornou um vídeo muito importante e muito pedido depois que saiu o episódio 9 de Given, que finalmente o Mafuyu e os outros se apresentaram com o The Seasons e finalmente a gente escutou a música do Mafuyu, o beijo e tudo mais. Como eu conversei com vocês no vídeo desse episódio, que se você não assistiu ainda, corre pra assistir porque o vídeo ficou bem legal, tá bem comprido, mas tá bem legal. Como eu conversei lá com vocês, eu tava pensando em desmembrar esse vídeo ainda em mais dois vídeos. Um deles pra falar de Fuyu no Hanashi, que é a música de Given, né? É a música que o Mafuyu escreveu. E outra pra falar sobre o relacionamento Mafuyu e Yuki e Mafuyu e Yonoyama, que em algumas mídias sociais eu vi algumas discussões sobre isso no Facebook, eu vi no Twitter umas discussões sobre isso, essa briga de fandom, né, essa briga de shippers, e que acaba desconstruindo muita coisa do anime, construindo na real de forma errada muita coisa do anime, e seria legal a gente desconstruir isso também. Então eu tive essas duas ideias de vídeos e hoje a gente vai falar sobre Fuyu no Hanashi, sobre a música. Eu quero não me estender muito, então no vídeo a gente vai falar sobre alguns pontos essenciais da música, sobre algumas coisas que a gente consegue observar que estão sendo construídas. Lembrando que eu vou me basear unicamente na história do anime, talvez algumas coisas eu consiga perceber porque eu já li o mangá, mas eu vou me basear basicamente no anime porque esse vídeo é para ser para todo mundo mesmo, para quem não leu o mangá ainda, e a gente vai se basear no que a gente sabe até agora no que a gente sabe e acompanhou até agora pelo anime. Primeiro de tudo, se você procurou uma música no YouTube várias vezes, você pode ter se deparado com uma música diferente, mas de mesmo nome e que diga que é a música do Given. E a música que leva o mesmo nome, ela foi lançada anteriormente no CD Drama de Given, só que ela tem uma melodia diferente, ela tem uma letra diferente, ela tem um seiyuu diferente. Então aqui tem muita gente que preferiu a versão do anime. Eu particularmente achei a versão do anime muito melhor em diversos aspectos, mas isso é uma questão de gosto próprio, e eu também acho que a voz do seiyuu aqui fica muito melhor. Ela consegue transmitir, como eu já falei no vídeo sobre o episódio, ela consegue transmitir a emoção e os sentimentos que eles falam constantemente no anime que o Mafuyu tem, que é aquela voz de que parece que tem alguma coisa presa, alguma coisa que ele não consegue transmitir. E eu acho que é muito importante que a interpretação e a voz do seiyuu transmita isso, e eu senti muito mais dessa forma aqui no anime. Sim, a música, assim como o encerramento do anime Given, ela é cantada pelo próprio seiyuu do Mafuyu, então isso é uma coisa bem legal de ver, né, porque a gente vê a voz dele mesmo, porque é constante, é comum a gente ver outras pessoas, às vezes cantores, dublarem a parte musical dos animes, mas aqui foi o próprio seiyuu mesmo que dublou, e ele fez um trabalho muito bom. A voz dele não é espetacular, mas ela fica muito boa e ela consegue transmitir os sentimentos que o Mafuyu tem preso dentro dele. Então, como eu quero que esse vídeo ele fique mais dinâmico e mais interessante, a gente vai pegar pontos semelhantes, né, referências semelhantes da música e a estrutura dela, e a gente vai analisar ela dessa forma. Também a gente vai falar só sobre ela em português, porque como a gente vai tratar sobre o que ela diz, não faz sentido ou não tem pra quê eu vim e dizer a letra da música em japonês pra vocês. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Eu consegui perceber que ela é construída em algumas etapas, algumas fases que envolvem os sentimentos e a evolução do Mafuyu. As duas primeiras estruturas, os dois primeiros momentos da música, que são construção de versos, ponte e refrão, e um outro momento que retrata basicamente como ele se sente em relação à pessoa de quem ele fala. Basicamente essa música ela foi escrita por Yuki, e depois dessas primeiras duas partes da música, a gente tem uma terceira parte aí, né, que é o final da música, e ela já começa a tratar as coisas de uma forma diferente. Nessas primeiras partes, quando a gente fala sobre a figuração, né, de como o Mafuyu se sente, a gente tem dois trechos que são bem interessantes, porque eles
eles destacam, eles deixam declarado de forma muito clara quais são os sentimentos, porque as figuras de linguagem que ele usa basicamente dizem de como neve que não derreteu ainda, porque ficou na sombra, né? E a gente tem essa perspectiva de a neve no sol ela derrete muito rápido, só que na sombra ela começa a mudar o estado da água e derreter começa muito, e ele fica muito devagar. E na segunda parte da música ele fala como o feitiço que não se desfez ou uma maldição. Ele usa maldição, justamente a palavra maldição é porque ela te dá uma figuração de coisa ruim, e esse sentimento tem feito mal a ele. Então, ele segue essa sequência em ambas, falando como esse sentimento fica dentro dele. E na primeira ele diz que é um sentimento que ele ainda tem dentro dele, e na segunda ele usa outra figura de linguagem dizendo que é como uma mala pesada que ele tem que carregar. Vocês entendem que nessa parte, nesses dois começos, né, nas duas partes da música, o que o Mafuyu tenta transmitir pro pessoal que tá ouvindo, pra gente, é que existe muita coisa nele que não ficou resolvida, e muitos sentimentos nele em relação ao Yuki, eles não acabaram, eles não sumiram, eles não se desfizeram, só que aquilo se tornou praticamente, vamos dizer, um fardo para ele. Porque ele carregar esse sentimento dentro dele não é algo simples. E a gente vê isso ao longo de todo o anime, que ele sofre muito em ter que lidar com aquelas coisas, com tudo que ficou dentro dele. No primeiro refrão tem um momento muito interessante em que ele fala de que o seu tudo perdeu o amanhã e está vagando pela eternidade. É muito interessante porque o que o Mafuyu começa a retratar aqui é justamente sobre ele e sobre o que ele viveu com Yuki, finalmente como ele se sente agora. Tudo que ele e Yuki planejaram ou quiseram viver juntos foi pro espaço. Não existe mais nada, não existe mais Yuki, não existe mais tudo que eles planejaram viver juntos, e não existe mais o amanhã que eles queriam construir juntos. E agora ele sente que todos esses desejos, tudo que eles queriam viver juntos, e tudo isso tá preso, tá vagando na eternidade porque ele não conseguiu concluir, eles não tiveram algo que ele conseguiu concluir, ele não conseguiu dizer adeus, ou ele não conseguiu se acertar com Yuki, porque todo mundo sabe que eles tiveram uma briga antes de todo o acontecimento trágico, e ele sente que nada daquilo ficou resolvido. E que esses sentimentos, né, essa necessidade de tudo que eles queriam construir junto acabou ficando preso a ele, e por isso ele não consegue seguir em frente. E é justamente essa a necessidade do Mafuyu em escrever essa música e falar essas coisas, porque ele ainda não sabe se ele quer simplesmente esquecer o passado dele ou se ele quer superar aquilo e seguir em frente. E ele tá finalmente começando a decidir isso. E com essa música, inclusive, a gente vai ver em umas outras passagens que ele tá finalmente aceitando tudo o que aconteceu, e ele tá começando a lidar com aqueles sentimentos e entender que aquilo não precisa ser levado da forma como ele tá levando. Em outro refrão, ele se pergunta, e ele pergunta pro Yuki, né, pra quem ele escreveu a música, que tipo de futuro ele deveria procurar nessa cidade. E aqui fica muito claro como ele tá perdido, mas também fica muito claro, quando você conhece bem a história do Yuki e do Mafuyu, o quão dependente o Mafuyu foi do Yuki durante todo esse tempo, e pra ser bem honesto, isso não é nada saudável. Aquela cena na praia, por exemplo, no último episódio, mostra muito disso. O Yuki, ele sempre quis ser o primeiro e ser essencial em tudo que o Mafuyu vivia, e isso é uma coisa muito egoísta. Eu não tô dizendo que o Yuki era um cara ruim, antes que os shippers de Yuki e Mafuyu venham me hatear, mas é que tu querer viver no mundo de uma pessoa dessa forma não é nada saudável. E a gente vê a que ponto isso levou. É claro que existia uma necessidade entre os dois meninos por causa disso, por causa da forma como eles cresceram, por causa do que viveram juntos e tudo mais, só que isso não é saudável de forma alguma. E agora fica claro como o Mafuyu se sente agora, como ele ficou perdido, que tipo de futuro ele deveria procurar nessa cidade. Só que também, nessa mesma passagem, a gente vê que ele começa a aceitar os acontecimentos, e ele começa a deixar claro que ele tá aceitando que ele precisa seguir em frente.
só que ele não sabe como fazer isso. Mas pra mim o mais importante, mais bonito e a essência de toda a música tá nos últimos versos. Quando ele diz que mesmo sem ele conseguir se despedir, e mesmo que todo o ser, tudo que o Yuki foi pra ele se perca, ele continua ali tentando superar aquilo e tentando seguir em frente, mesmo sem conseguir dizer adeus. Vocês entendem que é esse o grande problema de tudo? Que é uma coisa... isso já foi retratado em infinitas histórias, gente. Given não é o primeiro a retratar uma situação como essa. Mas a gente sabe ou a gente imagina, pelo menos porque eu nunca passei por isso, mas a gente sabe, a gente tem noção do quão doloroso deve ser tu perder alguém com quem tu tem uma relação muito boa, ou uma pessoa de quem tu ama muito, e tu perder ela sem poder se despedir, e tu ficar preso àqueles sentimentos sem conseguir superar eles direito. Só que a gente sabe que o Mafuyu, ele tá vivendo um momento da vida dele em que ele começa a conseguir superar aquilo por causa do Enoyama, por causa da música, por causa dos amigos dele. Ele tá conseguindo começar a superar aquilo. E eu não digo esquecer ou deixar pra trás, mas ele tá começando a seguir em frente, o que é muito importante. É colocar esses sentimentos, né, esse passado na bagagem dele e superar e continuar vivendo, seguindo em frente. E ele tá aprendendo a fazer isso. Só que ele, aparentemente, ele nunca vai se conformar ou nunca vai aceitar o fato de que ele não conseguiu dizer adeus pro Yuki. E é essa a essência da música. E é pra isso que ele escreveu essa música. É pra ele conseguir dizer pro Yuki, ou conseguir falar, transmitir as mensagens, as palavras que ele nunca conseguiu falar. E é isso que Given trata o tempo inteiro. Given é um anime que fala muito sobre comunicação, sobre as coisas que eles precisam falar e não conseguem, sobre todos os sentimentos que ficaram entalados na garganta, que precisaram ser cantados pelo Mafuyu para ele conseguir transmitir. Porque como o Mafuyu fala pra gente durante todo o anime, ele é um cara que não consegue facilmente rir ou chorar, ele não consegue se expressar claramente como as outras pessoas, mas escrever essa letra da música deu oportunidade para ele de falar as coisas que ele sentia, deu oportunidade para ele de, através da música, finalmente chorar e através da música finalmente falar como ele se sentia em relação a Yuki. Então, pra gente entender bem as passagens, né, a importância desses trechos, das coisas que eles construíram, da letra que o Mafuyu escreveu, é importante a gente lembrar dos sentimentos do Mafuyu e das coisas que ele sempre quis dizer e que ele não conseguiu. E como a música é importante nisso pra ele, a música sempre foi importante pro Yuki, sempre foi importante pra ele, e agora ela finalmente se transformou na ferramenta do Mafuyu de poder dizer tudo que ele sentia pro Yuki e finalmente colocar pra fora tudo aquilo que ele sentia, porque realmente tu viver com esses sentimentos entalados contigo o tempo inteiro não é nada saudável, nunca vai fazer bem pra ninguém. E essa é a única forma do Mafuyu finalmente conseguir seguir em frente, conseguir transmitir esses sentimentos, é a única forma dele finalmente superar as coisas ruins que o passado dele tem, guardar os bons sentimentos e finalmente seguir em frente. Esse foi um vídeo muito diferente, que eu não tô nada acostumado. Eu quero que vocês aproveitem os comentários aqui para dar as perspectivas de vocês da música, pra gente poder continuar conversando, e deixe o seu like se você gostou do vídeo. E como eu disse, eu nunca fiz um vídeo semelhante a isso, eu nunca analisei uma música, e entendam que a minha análise, a minha observação é feita basicamente de fã para fã. Eu não tenho conhecimento técnico nenhum de música, todas as minhas opiniões se baseiam nos meus sentimentos e no que eu entendo da história de Given, das vezes que eu escutei a música de novo, das vezes que eu li e relia o mangá ou assisti o anime. Então entendam isso, não é nenhuma análise técnica, não é nenhuma informação absoluta, eu simplesmente estou transmitindo como eu senti e como eu entendi a música pra vocês. Então é importante que vocês aproveitem os comentários para dar a opinião de vocês, para construir essa discussão, inclusive com os outros fãs aqui do canal. E também é importante você dizer se você quer mesmo um vídeo sobre o relacionamento do Mafuyu e do Yuki,
A gente ainda deve comentar isso lá na live que vai ter depois do final do anime, que eu e a Paty do Bly Meow vamos fazer uma live sobre Given. Então eu acho que a live deve sair daqui 2 semanas, mais ou menos. E eu conto com a presença de todo mundo lá pra gente falar sobre a final do anime. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre a música, sobre o anime, dá uma passadinha na minha live. Eu tô em live todos os dias durante a tarde na Twitch TV, é twitch.tv/gutonu. E eu tô online lá jogando e conversando com vocês das 2 às 6 da tarde. Eu me divirto muito e fico muito feliz quando qualquer um de vocês aparece lá e diz pra mim que veio do YouTube, porque isso é muito importante pra mim. Eu gosto muito de passar esse tempo podendo conversar de forma mais imediata com vocês. E a maioria do pessoal que foi daqui pra lá se divertiu também e a gente conversou bastante. Se inscreve no canal se é novo por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.